Ó, gente, hoje é dia, sabe do quê? Quero virar um K-popper. Virar um K-popper. Eu quero estar nas modas com igual os jovens. Igual os jovens. Chega de ouvir Queens of Stone Age, chega de ouvir Metallica, chega de ouvir Djavan, Roberto Carlos. Não, eu quero virar K-popper. É o seguinte, ó. Eu vou falar disso aqui, ó. Ó, é o seguinte, eu falo do K-pop, tá? Eu falei que eu vou ser um K-popper. Eu preciso aprender. Preciso estar atento às coisas novas do mundo. O que é o K-pop? Vamos ver aqui, ó. K-pop, abreviação de acordo com a Wikipédia, tá? K-pop, abreviação de Korean Pop, música coreana ou música popular coreana, Hangul. Aí tem o Hangul, que é a escrita deles lá. É um gênero musical originado na Coreia do Sul, que se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais. Embora designe todos os gêneros de música popular dentro da Coreia do Sul, é um termo usado mais frequentemente em sentido mais restrito para descrever uma forma moderna de música pop sul-coreana, que abrange estilos e gêneros incorporados no ocidente como pop, rock, jazz, hip hop, R&B, reggae, folk e country. Meu Deus do céu. Além de suas raízes tradicionais de música coreana, o gênero surgiu com o Seo Taiji and Boys, um dos primeiros grupos de K-pop formado em 1992. Sua experimentação realizada com diferentes estilos de música remodelou a cena musical da Coreia do Sul. Como resultado, a integração de elementos musicais estrangeiros tornou-se uma prática comum aos artistas de K-pop da atualidade. O K-pop conquistou popularidade primeiramente no leste da Ásia no final da década de 90 e entrou no mercado da música japonês na virada do século 21. No final dos anos 2000, cresceu um gênero musical entre os adolescentes e jovens adultos do Oriente e Sudeste da Ásia para uma subcultura. Atualmente, com o advento da internet, com o advento dos serviços das redes sociais online, a atual disseminação global do K-pop e do entretenimento coreano, conhecido como onda coreana, pode ser visto na América Latina, Índia, Norte da África, Oriente Médio e outras partes do Oriente. Em 2018, o K-pop experimentou um crescimento significativo e se tornou power player, marcando um aumento de 17,9% do crescimento da receita. A partir de 2019, a música popular coreana está classificada entre o sexto lugar entre os 10 principais mercados da música em todo o mundo, de acordo com o Global Music Report de 2019. A Federação da Indústria Fonográfica, com BTS e Blackpink, citados como artistas que lideram o crescimento do mercado. Em 2020, o K-pop experimentou um ano recorde, quando teve um crescimento de 44% e se posicionou como o principal mercado de crescimento mais rápido do ano. Eu percebi uma coisa, né? Os caras, eles se preocupam mais com o número do que provavelmente com a música, né? Eu vejo isso, né? Que você teve uma citação de música, mas o que importa pros caras mesmo é aquela organização falando que eles são top. Aquela organização, vendeu mais, ó. Vendeu mais significa que é bom, né? Vou ler só essa parte aqui, só essa aqui, ó. Conteúdo audiovisual. Embora o K-pop geralmente se reflita à música popular sul-coreana, alguns consideram que o gênero abrangente, exigindo um vasto espectro de elementos musicais e visuais. O Institut National Audiovisuel da França define o K-pop como uma fusão de uma música sintetizada, rotina de danças afiadas e roupas coloridas modernas. E nem falar da música, mas beleza. As canções consistem tipicamente em uma mistura de pop, rock, hip hop, R&B e gêneros de música eletrônica. Então aqui tá a primeira parte, ó. A gente teve uma explicação do que é um K-pop, mas teve um cara aqui, ó, que ele sintetizou isso pra gente, ó. Na época que o Nerdologia era legal. Aí depois virou propaganda política do Jovem Nerd, mas enfim, é o canal dos caras, então foda-se. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. A história de K-pop e a política externa da Coreia do Sul. Vamos ver isso aqui. Nerdologia. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E estou com medo das montagens com a minha cara nesse Nerdologia sobre a história do K-pop e a política externa da Coreia do Sul. Em fevereiro de 2020, o filme sul-coreano Parasita se tornou o primeiro filme falado em idioma que não o inglês a vencer o Oscar de melhor filme. E, em agosto do mesmo ano, o grupo de K-pop BTS estabeleceu diversos recordes de visualizações e tornaram-se os primeiros artistas sul-coreanos a liderar o principal ranking musical do mercado dos Estados Unidos.
E esses dois marcos culturais estão relacionados entre si e com outros aspectos da sociedade coreana, Mas isso foi orgânico ou foi pago, será, hein? Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. especialmente da Coreia do Sul. A história e as origens do K-pop são, de certa maneira, um resumo da história recente coreana. Na virada do século XIX para o XX, a música tradicional coreana, com instrumentos e temas próprios, começou a se misturar com as primeiras influências musicais dos Estados Unidos, com os missionários cristãos que chegavam na península. Por exemplo, a mescla de música tradicional coreana com música gospel dos Estados Unidos, Mescla de música tradicional com música coreana. A corruptela de foxtrot é uma dança de salão característica por movimentos contínuos, cuja direção segue sentido anti-horário. Trote. resultou no trot, e suas variações até hoje são bastante populares na Coreia do Norte e entre os sul-coreanos mais velhos. Muitas dessas músicas do início do século tinham letras valorizando a cultura coreana e criticando a ocupação japonesa, e por isso sofreram repressão do governo colonial no período entre guerras. Até a Segunda Guerra Mundial e a divisão da Península Coreana, muitos artistas mundialmente famosos iam até a Coreia do Sul fazer shows para as dezenas de milhares de soldados dos Estados Unidos que estavam na ocupação do território e, posteriormente, como aliados da República Sul-Coreana. A criação de uma rádio voltada para os militares ocidentais e o consumo de discos importados pelos soldados criou um cenário musical com muita influência de artistas estrangeiros, como o grupo vocal feminino, cujo nome traduzido seria As Gatinhas Coreanas. As Gatinhas Coreanas. No país, e a primeira banda de rock coreana, que nasceu com a ideia de ser uma versão local dos Beatles. O principal compositor da banda, Shin Un-yeon, foi preso e torturado nos anos 1970 por ter composto uma música contra a ditadura militar que governou a Coreia do Sul durante a Guerra Fria. Ai, mano, nossa, que bando de filha da puta, velho. Também na década de 1970, o rock chegou a ser proibido para os sul-coreanos. Você até podia ouvir rock, desde que fosse estrangeiro. Na década de 1980, o país passou por abertura política e econômica. Eles não são fodidos à toa não, né, velho? Influências musicais chegando do exterior. Cabeça, tô falando. Música eletrônica, europop, hip hop e R&B. Dessa fusão de estilos que nasce o gênero que hoje é o K-pop. Agora, qual foi o primeiro grupo de K-pop? Isso dá uma treta. Alguns dizem que foi o grupo Sobancha, do final dos anos 1980, inspirado em outras boy bands do período. Outra possibilidade é o grupo Seo Taiji and the Boys, que virou um fenômeno em 1992, quando participaram de um programa de talentos na televisão e receberam a pior nota do júri. O público, entretanto, discordou e a música tornou-se um hit. A gente vai falar sobre esse seu... De acordo com os estudos que eu fiz de tudo, só essa banda é citada. Aquela primeira ninguém falou nada. O grupo Hot, formado em nem 1996, o Hot. Essa banda também não. Sem dúvida é o pioneiro no formato atual do K-pop. Embora as influências artísticas já estivessem presentes desde os anos 1980, o K-pop possui um modelo próprio de produção, centrado em grandes empresas que juntam diversas áreas numa única companhia. Caça-talentos, gravação e distribuição, academia de música, de dança, de produção de eventos. A ideia é tipo Fordismo, né? É tipo Fordismo, Toyotismo lá, que os caras fazem vários carros, conseguem fazer vários carros em poucos minutos, porque eles sabem como fazer cada peça e tal, eles padronizam tudo. Mas aí uma coisa é pra carro, outra coisa é pra ser humano, né? Pra ser humano, não sei lá, velho, é muito estranho isso aí. Moldar e formar idols, com critérios de aparência física, treinamento por anos em dança e canto, etiqueta, idiomas estrangeiros, postura corporal e até a criação de personagens que o artista não pode abandonar em público. A gente viu isso aqui naqueles vídeos de cirurgia da Coreia do ano passado que a gente ficava vendo. Quem lembra quem é dessa fase aí? Que eles gastam milhões porque na Coreia é mais forte ainda que no Brasil, a aparência conta muito. Esse modelo de idols foi parcialmente copiado de um modelo já existente no Japão e também gera muitas críticas, com episódios de adolescentes submetidos a contratos tirânicos, regimes de trabalho abusivos, casos de corrupção em grandes empresas e de aliciamento de menores. Beleza. Diversos ídolos do K-pop já relataram sofrer de problemas em sua saúde mental, com algumas histórias que não tiveram um final feliz. Esse, inclusive, é um tema abordado pelo grupo BTS, que, no momento, é o mais conhecido de todos os artistas de K-pop. É mais um exemplo da mistura de elementos ocidentais com os da sociedade sul-coreana, onde os adolescentes são cobrados muitas vezes de maneira excessiva para o sucesso acadêmico e profissional.
Já falamos disso aqui na live, da mesma história, na mesma época da a gente acompanhava a cirurgia lá, aquela menina do Ceará ia casar com o maluco lá do Coreia do Sul, mas eles se separaram. A gente viu esses vídeos que isso é o mais comum, né? Os caras cometerem ato contra a própria vida, porque a pressão é tão grande e eles não conseguem lidar com aquilo e pra eles não compensa viver, mas é muito triste isso aí, velho. Além desse relacionamento com questões da sociedade sul-coreana, o K-pop também está ligado à política do país. Em 1995, foram lançadas as bases da política Hallyu, a onda coreana, que possui dois motivos que se somam. Primeiro, exportar produções culturais sul-coreanas, melhorando a imagem do país e aproximando pessoas dos diferentes continentes da cultura coreana. Isso é uma abordagem... Deu certo, né? Porque hoje em dia é o que mais tem. Hoje em dia é um monte de gente querendo ir pra Coreia do Sul porque enxergou que lá tudo é perfeito, tudo é lindo, mas o buraco é mais embaixo, né? A gente já sabe, como eu já falou aqui também. Soft Power, conceito de relações internacionais formulado por Joseph Nye, em que um Estado se beneficia de valores e bens culturais para obter a cooperação dos outros, no lugar da coerção e da força. No caso coreano, essa abordagem tem origem em um dos principais líderes coreanos contra a ocupação japonesa, Kim Gu, figura respeitada nas duas repúblicas coreanas e que foi assassinado no sul por um nacionalista linha dura. O segundo aspecto é o econômico. É tão normal nacionalista matar nacionalista, né? Impressionante, né, velho? Eles não matam o rival, né? Você percebe, socialista mata socialista, direitista mata direitista, nacionalista mata socialista, o ANCAP mata ANCAP, mas você nunca vê, tipo, um socialista matar um direitista. A gente já viu direitista matar comunista. A gente já viu isso aí bastante, mas não é uma coisa comum, porque eles precisam de rivais, velho. Eles se fortalecem na rivalidade, é por isso que eles não matam os rivais, mas eles se matam entre eles, porque eles só querem ser um. Aí o ego bate. Na década de 1990, a Coreia do Sul, pós-abertura, passou por um grande crescimento da sua economia, mas ocorreram também choques com a entrada de produtos estrangeiros, incluindo produtos culturais. Como resultado dessa combinação, o então presidente sul-coreano Kim Il-sung lançou em 1995 uma nova política cultural, instaurando medidas protecionistas na indústria cultural do país e programas de financiamento pelo Estado sul-coreano, com o propósito de tornar a Coreia do Sul mais conhecida na comunidade internacional, parte de uma política externa mais ampla. Deu certo. Por exemplo, no cinema e na televisão, existem cotas mínimas para produções sul-coreanas na grade horária, o que revelou diretores que se tornaram grandes sucessos de bilheteria não apenas na Coreia do Sul. Além disso, o próprio governo investe nas produções. Nossa. No último orçamento nacional sul-coreano, o governo disponibilizou mais de 5 bilhões de dólares para o Ministério da Cultura. Mas aí que tá, mano. Uma coisa é eles fazerem isso. Eles são ricos, mano. Eles são ricos. A corrupção lá deles lá é bem baixa. O orçamento com o judiciário e com os políticos é bem menor. Eles gastam mais, acho que, com cultura e com militarismo, né? Que tem que gastar com a da Coreia do Norte, né? Isso aqui no Brasil não funciona. Incluindo programas para novos cineastas, desenhistas e um local de shows dedicado ao K-pop. Eu sou a favor de ter esses programas, mas assim, eu não sou a favor de dar dinheiro, eu sou a favor de ter isenção fiscal. Você vai produzir um filme? Beleza, você vai produzir um filme e não vai pagar imposto. Ou quem apoiar vai ter dedução da fonte. Isso eu sou extremamente a favor. Tem que ter o político, tem que ter o governo pai. Pai, me dá dinheiro pra fazer, entendeu? Pai vai dar o dinheiro, o governo é o pai, o pai rico, né? Vai dar o dinheiro e foda-se, não vai cobrar. Uma das exigências dos investimentos governamentais é que as produções sejam as mais acessíveis possíveis ao mercado mundial, usando plataformas digitais, por exemplo. Mais de 20 anos depois, a onda coreana é visível, assim como seus frutos, até tornando hoje a Coreia do Sul muito mais próxima e simpática para milhões de pessoas pelo mundo. Simpática, a gente viu a simpatia deles, né? Mano, esse cara é muito preconceituoso, velho. Meu Deus do céu, é o ápice do preconceito. Em 2013, por exemplo, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, citou a música Gangnam Style, o primeiro vídeo com 1 bilhão de visualizações da história, para falar da importância da cultura coreana e seu impacto mundial. Entre os idiomas estudados por estrangeiros, o coreano é o segundo idioma que mais cresceu no século XXI. A gente fez aula aqui também na live, lembra? A coreana contribui inclusive para a melhoria de relações com a Coreia do Norte. Antes, o K-pop era visto como uma arma do Sul. Hoje ocorrem concertos de K-pop no Norte, numa relação que já vimos aqui. E não se trata apenas de cultura e símbolo.
O governo da Coreia do Sul É investe na treta. indústria cultural do país pelo prestígio e nome do país, mas também para resultados concretos. Cada dólar investido no setor cultural vira 5 dólares em exportações de, por exemplo, roupas, cosméticos e eletrônicos, além do crescimento no turismo. Eita, pô, mano, $1. Ganhou 5, velho. Aí vale a pena você botar dinheiro do governo pra isso. Aí vale. Mano. Aí, Lula. Aqui é mina de ouro, velho. Você não vai fazer que o Lula é burro, né? O Lula ele tá velho. O Lula, ele é de ser cientista, né? Aqueles conceitos antigos dele lá. O Lula, hoje é dia 27/1, o Lula falou que quer conversar com o Putin. Boa hora pra falar, pra conversar com o Putin. Excelente hora. Em 2019, a Coreia do Sul recebeu mais de 17 milhões de turistas estrangeiros, 3 vezes o Então é número de dinheiro. turistas 15 anos antes. O estudo do idioma coreano por estrangeiros facilita as relações comerciais com a Coreia do Sul. E, em 2009, o governo criou os Centros Culturais Coreanos, hoje em 27 países e parte oficial das relações exteriores do país, assim como o K-pop. Tanto que, além de ter milhões de fãs, os integrantes do BTS tornaram-se os mais jovens laureados com a Ordem do Mérito Cultural de seu país. E como sempre, lembro que aqui na descrição tem fontes e sugestões para quem quiser se aprofundar. Nos Calma. comentários... Então, essa seção do K-pop, ela não foi por acaso. Não foi por acaso. Os caras investiram o dinheiro, eles sabiam como é que funcionava, eles tinham a noção do nacionalismo, tinham a noção da força do capitalismo, entendeu? Hoje em dia, o que faz muito sucesso é react da Coreia, né? Da Coreia. A gente já viu muito react da Coreia aqui. E é tudo lindo, né? É tudo lindo, tudo limpo, organizado, tal. Mas assim, os caras lá, eles são preconceituosos, eles são etaristas, a aparência para eles é fundamental. Você pode ser um filho da puta, mas se você nasceu com o nariz empinadinho, queixinho fininho, branquinho, mano, você é Deus, tá ligado? Sempre foi assim. Agora a questão de trampo tal, lá das grandes corporações que eles se matam pra entrar, e quando não entram eles ficam desfalados e se matam, tá ligado? É foda. Todo país é filha da puta. Não tem um que se salva assim. É tudo igual, velho. É tudo igual. Então aqui, ó, essa primeira parte, a gente encerrou a história do K-pop e tal. Foi uma pequena introducela. Ai,